Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre o jacaré. Estes répteis são semelhantes a crocodilos que pertencem à ordem Crocodilia, que também inclui crocodilos e gaviais. Eles têm uma história evolutiva fascinante que remonta a milhões de anos. Os ancestrais dos jacarés surgiram durante o período Jurássico, aproximadamente 180 milhões de anos atrás, e desde então passaram por diversas mudanças adaptativas. Os primeiros jacarés primitivos eram pequenos e terrestres, mas ao longo do tempo, eles se adaptaram para viver em ambientes aquáticos, desenvolvendo características físicas e comportamentais que os ajudaram a prosperar nesses habitats. Essas adaptações incluem corpos aerodinâmicos, olhos e narinas posicionados no topo da cabeça para permitir a visão e respiração enquanto estão parcialmente submersos, e uma mandíbula poderosa para capturar presas. O jacaré é membro da família Alligatoridae e compreende 3 espécies principais: o jacaré americano, Alligator mississippiensis, o jacaré chinês, Alligator sinensis, e o jacaretinga, Caiman crocodilus. Aqui está a classificação taxonômica do jacaré americano como um exemplo. Reino: Animalia, animais. Filo: Chordata, cordados. Classe: Reptilia, répteis. Ordem: Crocodilia, crocodilianos. Família: Alligatoridae, jacarés e aligatores. Gênero: Alligator. Espécie: Alligator mississippiensis. Essa classificação taxonômica ajuda a organizar e entender as relações evolutivas entre os jacarés e outros seres vivos. Embora compartilhem muitas características com os crocodilos, os jacarés têm suas próprias características distintivas que os diferenciam, incluindo a forma do focinho e a disposição dos dentes quando a boca está fechada. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Distribuição geográfica e habitats preferenciais dos jacarés. Os jacarés são répteis semiaquáticos encontrados em diversas partes do mundo, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Sua distribuição geográfica varia de acordo com a espécie, mas eles são mais comumente associados a habitats aquáticos como pântanos, rios, lagos e estuários. Jacaré americano, Alligator mississippiensis. Esta espécie é nativa da América do Norte e é encontrada principalmente no sudeste dos Estados Unidos, incluindo os estados da Flórida, Louisiana, Texas, Geórgia, Mississippi e Carolina do Sul. Eles habitam uma variedade de ambientes aquáticos, desde pântanos de água doce até rios lentos e lagos. Jacaré chinês, Alligator sinensis. O jacaré chinês é encontrado principalmente na China e em partes adjacentes do Vietnã. Sua distribuição é limitada principalmente ao rio Yangtze e seus afluentes. No entanto, devido à perda de habitat e à caça excessiva, esta espécie está criticamente ameaçada e sua distribuição geográfica diminuiu significativamente ao longo do tempo. Jacaretinga, Caiman crocodilus. Esta espécie é encontrada principalmente na América do Sul, incluindo a bacia do rio Amazonas e partes da América Central. Eles preferem habitats de água doce, como rios, lagoas e pântanos, e são comumente avistados em áreas alagadas e densamente vegetadas. Habitats preferenciais. Os jacarés são criaturas adaptáveis e podem ser encontrados em uma variedade de habitats aquáticos, desde corpos d'água calmos e rasos até ambientes mais profundos e turbulentos. Eles preferem áreas com água doce e vegetação densa, onde podem encontrar presas abundantes e abrigo contra predadores. Além disso, o jacaré é frequentemente associado a habitats de água doce, mas algumas espécies, como o jacaré salgado, Crocodilus porosus, também podem ser encontradas em ambientes costeiros e estuarinos. Em resumo, a distribuição geográfica dos jacarés varia de acordo com a espécie, mas eles são mais comumente encontrados em habitats aquáticos tropicais e subtropicais, onde podem encontrar condições ideais para alimentação, reprodução e abrigo. Características físicas distintivas dos jacarés. Os jacarés são répteis semiaquáticos notáveis por suas características físicas distintivas, que os distinguem de outros crocodilianos e contribuem para sua adaptação bem-sucedida aos ambientes aquáticos. Os jacarés têm corpos robustos e musculosos, adaptados para a natação eficiente e o movimento ágil na água. Sua cauda longa e muscular é uma característica distintiva que lhes permite propulsionar-se rapidamente através da água e controlar sua direção durante a natação. O focinho do jacaré é largo e arredondado, em contraste com os focinhos mais estreitos e pontiagudos dos crocodilos.
Essa forma de focinho é adaptada para uma dieta mais diversificada, incluindo presas como peixes, crustáceos e pequenos mamíferos. Os jacarés possuem dentes afiados e cônicos que são visíveis mesmo quando a boca está fechada. Suas mandíbulas são projetadas para agarrar e segurar presas, mas diferentemente dos crocodilos, os jacarés têm dentes superiores que se encaixam em sulcos correspondentes na mandíbula inferior, o que impede que os dentes sejam vistos quando a boca está fechada. Os olhos e as narinas dos jacarés são posicionados no topo de suas cabeças, permitindo que permaneçam parcialmente submersos enquanto observam o ambiente ao seu redor e respiram. Essa adaptação é útil para a caça furtiva e a vigilância contra predadores. A pele do jacaré é coberta por escamas duras e oxodérmicas que oferecem proteção contra lesões e abrasões. Além disso, a pele dos jacarés tem uma textura áspera e escamosa que os ajuda a camuflar-se em seu ambiente aquático. Os jacarés geralmente têm uma coloração que varia de tons de marrom a verde, com padrões de manchas ou listras que os ajudam a se misturar com o ambiente aquático e se esconder dos predadores e presas. Essas características físicas distintivas dos jacarés são adaptativas e contribuem para sua sobrevivência e sucesso como predadores semiaquáticos. Eles evoluíram ao longo de milhões de anos para se tornarem especialistas em seus habitats aquáticos, demonstrando uma notável adaptação à vida na água. Adaptações específicas para o estilo de vida aquático. As adaptações específicas dos jacarés para o estilo de vida aquático são notáveis e fundamentais para sua sobrevivência e sucesso como predadores semiaquáticos. Essas adaptações abrangem uma série de características anatômicas, fisiológicas e comportamentais que os tornam altamente eficientes em ambientes aquáticos. Os jacarés têm corpos alongados e aerodinâmicos que lhes permitem mover-se facilmente através da água com pouca resistência. Seu corpo hidrodinâmico é especialmente adaptado para a natação rápida e eficiente, o que lhes permite perseguir e capturar presas com facilidade. Os membros dos jacarés são curtos e robustos, com membranas interdigitais entre os dedos que funcionam como nadadeiras. Essas membranas ajudam a impulsionar o jacaré através da água, aumentando sua eficiência na natação. Os jacarés têm válvulas especiais em suas narinas e gargantas que se fecham automaticamente quando submergem, impedindo que a água entre em seus pulmões. Isso permite que eles respirem enquanto estão submersos e evita a aspiração de água durante a caça. O jacaré possui uma bexiga natatória que lhe permite controlar sua flutuabilidade na água. Eles podem ajustar a quantidade de ar na bexiga natatória para permanecerem suspensos na água sem afundar ou flutuar à superfície. Os jacarés têm sistemas digestivos altamente eficientes que lhes permitem extrair nutrientes dos alimentos mesmo em ambientes aquáticos. Eles podem digerir uma variedade de presas, incluindo peixes, crustáceos e mamíferos aquáticos, aproveitando ao máximo os recursos disponíveis em seu habitat. Essas adaptações específicas para o estilo de vida aquático são cruciais para a sobrevivência e sucesso dos jacarés em seus habitats naturais. Elas os equipam com as ferramentas necessárias para caçar, se locomover e competir com outras espécies em ambientes aquáticos desafiadores. Padrões de atividade diária. Os padrões de atividade diária dos jacarés são influenciados por uma série de fatores, incluindo temperatura, disponibilidade de presas e necessidades fisiológicas. Embora o jacaré seja frequentemente associado a criaturas noturnas, sua atividade diária pode variar dependendo das condições locais e das demandas do ambiente. Os jacarés são frequentemente mais ativos durante o amanhecer e o entardecer, período conhecido como crepúsculo. Durante essas horas do dia, as temperaturas podem ser mais amenas e as presas estão mais ativas, proporcionando oportunidades ideais de caça. Em climas quentes, os jacarés muitas vezes se tornam mais ativos à noite, quando as temperaturas são mais baixas. Eles podem passar o dia descansando em áreas sombreadas ou na água para evitar o calor excessivo do sol. Os jacarés frequentemente caçam suas presas durante a noite ou no início da manhã, quando têm uma vantagem tática sobre suas presas. Eles podem permanecer imóveis na água, camuflados, à espera de que as presas se aproximem, antes de lançarem ataques rápidos e precisos. Durante o dia, o jacaré muitas vezes se retira para áreas sombreadas ou para a água para descansar e regular sua temperatura corporal. Eles podem permanecer parcialmente submersos na água para se refrescar e evitar a exposição ao sol direto. Durante a temporada de acasalamento, os jacarés podem aumentar sua atividade durante o dia e a noite, buscando parceiros e defendendo territórios. Após o acasalamento, as fêmeas geralmente constroem ninhos e cuidam dos ovos, o que pode exigir atividade adicional durante o dia.
Em algumas áreas, os jacarés podem exibir padrões de migração sazonal em resposta a mudanças nas condições ambientais, como variações na disponibilidade de água e alimento. Durante essas migrações, sua atividade diária pode ser ajustada para se adequar às novas condições. Em resumo, os padrões de atividade diária dos jacarés são altamente adaptáveis e podem variar dependendo de uma variedade de fatores ambientais e biológicos. Eles são capazes de ajustar sua atividade para maximizar as oportunidades de caça, termorregulação e reprodução em seus habitats aquáticos. Interações sociais entre jacarés. As interações sociais entre jacarés são fascinantes e muitas vezes complexas, envolvendo uma combinação de comportamentos territoriais, reprodutivos e de comunicação. Embora os jacarés sejam frequentemente percebidos como solitários, eles também exibem uma série de interações sociais que desempenham um papel importante em sua ecologia e comportamento. Os jacarés muitas vezes defendem territórios específicos, especialmente durante a temporada de acasalamento. Os machos geralmente são mais territoriais do que as fêmeas e podem estabelecer áreas de domínio que incluem locais de reprodução e recursos alimentares. Confrontos territoriais entre jacarés podem ocorrer, resultando em exibições de comportamento agonístico, como vocalizações, posturas intimidatórias e confrontos físicos. Durante a temporada de acasalamento, os jacarés podem exibir comportamentos de cortejo complexos, incluindo vocalizações, exibições físicas e competições entre machos pelo direito de acasalar com as fêmeas. O sucesso reprodutivo muitas vezes depende da hierarquia social e do tamanho e saúde dos indivíduos envolvidos. Embora os jacarés sejam em grande parte animais solitários, as fêmeas podem exibir comportamentos de cuidado parental após a postura dos ovos. As fêmeas constroem ninhos de material vegetal para incubar os ovos e podem permanecer perto do ninho para protegê-lo contra predadores e regular a temperatura. Após a eclosão, as fêmeas também podem fornecer proteção e orientação aos filhotes recém-nascidos. Em algumas situações, os jacarés podem tolerar a presença de outros indivíduos em seus territórios, especialmente quando os recursos são abundantes. Em áreas onde a densidade populacional é alta, os jacarés podem coexistir em áreas comuns de alimentação e descanso, desde que não haja competição direta por recursos. Os jacarés utilizam uma variedade de sinais visuais, auditivos e químicos para se comunicarem entre si. Isso pode incluir vocalizações, como rugidos, grunhidos e assobios, que são usados para delimitar territórios, atrair parceiros e alertar sobre perigos. Além disso, os jacarés também podem usar gestos físicos, como exibir a garganta e a cauda, para comunicar intenções e dominância. Embora os jacarés sejam geralmente solitários na maior parte de suas vidas, as interações sociais desempenham um papel importante em sua ecologia e comportamento, influenciando sua reprodução, sobrevivência e distribuição populacional. Essas interações podem ser complexas e variadas, refletindo a natureza dinâmica dos ecossistemas aquáticos em que os jacarés habitam. Papel ecológico do jacaré em seu ecossistema. O papel ecológico dos jacarés em seus ecossistemas é significativo e abrange uma série de funções-chave que ajudam a manter o equilíbrio ecológico dos habitats aquáticos em que habitam. Como predadores de topo, os jacarés desempenham um papel crucial no controle das populações de presas, regulando as comunidades de animais e influenciando a estrutura e a função dos ecossistemas. Os jacarés são predadores eficazes que ajudam a controlar as populações de uma variedade de presas, incluindo peixes, aves aquáticas, mamíferos aquáticos e répteis. Ao manter as populações de presas em níveis saudáveis, o jacaré ajuda a prevenir o superpovoamento e o desequilíbrio ecológico que podem resultar em impactos negativos sobre a vegetação, a qualidade da água e outras espécies. Os jacarés desempenham um papel importante na modelagem e manutenção de habitats aquáticos, especialmente em áreas de pântanos e zonas úmidas. Ao criar buracos e valas enquanto constroem ninhos e escavam, os jacarés ajudam a criar microhabitats que podem beneficiar outras espécies, fornecendo abrigo, água e recursos alimentares. O jacaré desempenha um papel na ciclagem de nutrientes nos ecossistemas aquáticos, tanto através da predação de presas quanto da decomposição de matéria orgânica. Ao consumir presas e excretar resíduos, os jacarés ajudam a redistribuir nutrientes essenciais, como nitrogênio e fósforo, através do ambiente aquático, beneficiando plantas aquáticas e outras formas de vida. Como predadores de topo, os jacarés desempenham um papel importante na manutenção da diversidade biológica dos ecossistemas aquáticos. Ao controlar as populações de presas e regular as interações entre diferentes espécies, os jacarés ajudam a promover a coexistência de uma variedade de organismos ecológicos, contribuindo para a estabilidade e resiliência dos ecossistemas.
Em alguns casos, os jacarés também podem desempenhar um papel na estabilização de populações de espécies ameaçadas ou em declínio. Ao controlar as populações de predadores intermediários ou competidores, os jacarés podem permitir que outras espécies, como aves aquáticas e peixes, prosperem em seus habitats naturais. Em resumo, os jacarés desempenham uma série de funções ecológicas vitais em seus ecossistemas, influenciando a estrutura e a função dos habitats aquáticos em que habitam. Sua presença é fundamental para a saúde e o funcionamento dos ecossistemas aquáticos, destacando a importância da conservação e proteção dessas espécies emblemáticas. Preferências alimentares dos jacarés. As preferências alimentares dos jacarés variam dependendo da idade, tamanho, habitat e disponibilidade de presas. Como predadores oportunistas, os jacarés são conhecidos por terem uma dieta diversificada, adaptando-se às oportunidades alimentares disponíveis em seus ambientes aquáticos. Os peixes são uma parte significativa da dieta dos jacarés, especialmente para os indivíduos jovens e subadultos. Os jacarés se alimentam de uma variedade de espécies de peixes, incluindo peixes de água doce e peixes de água salgada, que são capturados através de emboscadas ou ataques rápidos. Os jacarés também se alimentam de aves aquáticas, como garças, patos, gansos e outras espécies que vivem em habitats aquáticos. Eles podem caçar aves adultas ou capturar filhotes e ovos em ninhos, especialmente durante a temporada de reprodução. Em alguns casos, os jacarés podem se alimentar de mamíferos aquáticos, como lontras, capivaras e outros roedores aquáticos. Esses animais podem ser capturados enquanto estão na água ou em áreas próximas à costa. Os jacarés são conhecidos por se alimentarem de outros répteis, incluindo tartarugas, cobras e outros jacarés menores. Eles podem caçar essas presas enquanto estão na água ou nas margens dos corpos d'água. Os jacarés também se alimentam de uma variedade de crustáceos, como caranguejos e camarões, bem como de outros invertebrados aquáticos, como insetos aquáticos e moluscos. É importante ressaltar que as preferências alimentares dos jacarés podem variar dependendo de fatores sazonais e locais, bem como da disponibilidade de presas. Em alguns casos, os jacarés podem se adaptar a dietas específicas com base nas oportunidades alimentares disponíveis em seus habitats. Essa flexibilidade dietética é uma característica importante que permite aos jacarés sobreviverem e prosperarem em uma variedade de ambientes aquáticos. Métodos de caça e técnicas de emboscada. Os jacarés são predadores proficientes que empregam uma variedade de métodos de caça e técnicas de emboscada para capturar suas presas. Esses répteis são conhecidos por sua paciência e habilidade em esperar silenciosamente por horas até o momento certo para atacar. Um dos métodos de caça mais comuns do jacaré envolve a emboscada aquática. Eles ficam parcialmente submersos na água, com apenas os olhos e as narinas visíveis, camuflados pelo ambiente. Quando uma presa se aproxima da margem da água ou se aventura em áreas onde os jacarés estão escondidos, eles lançam ataques rápidos e precisos, agarrando a presa com suas poderosas mandíbulas. Os jacarés são frequentemente mais ativos durante a noite, aproveitando a escuridão para se aproximar furtivamente de suas presas. Eles podem usar sua excelente visão noturna e audição aguçada para localizar presas e lançar ataques surpresa quando menos esperado. Alguns jacarés foram observados usando sua cauda como isca para atrair presas desavisadas. Eles podem agitar a água com a cauda para imitar o movimento de uma presa ferida, atraindo outras presas para perto o suficiente para um ataque. Embora os jacarés sejam animais aquáticos, eles também são capazes de se mover rapidamente em terra firme por curtas distâncias. Em certas situações, os jacarés podem perseguir presas em terra antes de capturá-las e arrastá-las de volta para a água para consumo. Em algumas ocasiões, os jacarés foram observados caçando cooperativamente, trabalhando juntos para cercar e subjugar presas maiores. Isso pode envolver a criação de barreiras de jacarés para impedir que a presa escape ou o compartilhamento de uma presa maior entre vários indivíduos. Esses métodos de caça e técnicas de emboscada demonstram a adaptabilidade e eficácia dos jacarés como predadores. Sua capacidade de usar uma combinação de camuflagem, paciência e força física lhes permite capturar uma variedade de presas em seus habitats aquáticos. Maturidade sexual e época de acasalamento. A maturidade sexual e a época de acasalamento dos jacarés variam de acordo com a espécie, idade e condições ambientais. No entanto, há certos padrões gerais que podem ser observados em muitas populações de jacarés. A maturidade sexual do jacaré geralmente ocorre quando atingem um determinado tamanho e idade.
Isso varia entre as espécies, mas em geral, os machos atingem a maturidade sexual em torno de 6 a 10 anos de idade, enquanto as fêmeas podem se tornar sexualmente maduras um pouco mais cedo, geralmente entre 4 e 8 anos de idade. O tamanho corporal também desempenha um papel na maturidade sexual dos jacarés. Normalmente, os machos precisam atingir um certo comprimento e peso antes de se tornarem capazes de reproduzir-se com sucesso. Esse tamanho varia entre as espécies e populações, mas geralmente está relacionado à capacidade do macho de competir por territórios e parceiras. A época de acasalamento dos jacarés também varia entre as espécies e as regiões geográficas, mas geralmente ocorre durante a estação seca ou em torno do final da estação chuvosa, quando os corpos d'água estão mais propícios para a reprodução. Durante a época de acasalamento, os jacarés machos podem se tornar mais ativos e agressivos, competindo entre si pelo direito de acasalar com as fêmeas. Isso pode envolver exibições físicas, vocalizações e confrontos físicos entre os machos para determinar a hierarquia social e o acesso às fêmeas. As fêmeas geralmente selecionam os machos com base em fatores como tamanho, saúde e vigor físico. Uma vez que uma fêmea escolhe um parceiro, o acasalamento ocorre na água, onde o macho fertiliza os ovos da fêmea. Após o acasalamento, as fêmeas podem construir ninhos para depositar seus ovos. Esses ninhos são feitos de materiais vegetais e podem ser localizados em áreas seguras, como margens de rios ou pântanos. As fêmeas cuidam dos ovos durante o período de incubação, que pode variar de algumas semanas a alguns meses, dependendo da espécie e das condições ambientais. Durante esse tempo, as fêmeas podem proteger os ninhos contra predadores e regular a temperatura dos ovos para garantir o sucesso da incubação. Após a eclosão, as fêmeas podem fornecer cuidados parentais adicionais aos filhotes, protegendo-os e orientando-os para a água, onde começarão a aprender a caçar e se alimentar. Esses são alguns aspectos importantes da maturidade sexual e época de acasalamento dos jacarés. Esses processos desempenham um papel crucial na reprodução e na sobrevivência das populações de jacarés em seus habitats naturais. Incubação de ovos e cuidados parentais. A incubação de ovos e os cuidados parentais desempenham um papel crucial no ciclo de vida dos jacarés, garantindo o sucesso da reprodução e a sobrevivência das novas gerações. Após o acasalamento, as fêmeas de jacaré depositam seus ovos em ninhos feitos de material vegetal, como folhas, galhos e lama. Esses ninhos são construídos em áreas seguras próximas à água, como margens de rios, lagoas ou pântanos. A quantidade de ovos depositados varia de acordo com a espécie e o tamanho da fêmea, mas pode variar de dezenas a centenas de ovos em uma única ninhada. A incubação dos ovos é realizada pela fêmea, que fica responsável por protegê-los e garantir condições adequadas de temperatura e umidade para o desenvolvimento embrionário. Ela pode ajustar a posição dos ovos no ninho e adicionar ou remover material para regular a temperatura. O período de incubação pode variar de algumas semanas a alguns meses, dependendo da espécie e das condições ambientais. Durante esse tempo, a fêmea pode permanecer perto do ninho para protegê-lo contra predadores e monitorar o progresso dos ovos. Após a eclosão dos ovos, as fêmeas de jacaré fornecem cuidados parentais adicionais aos filhotes. Elas podem ajudar a abrir os ninhos e orientar os filhotes recém-nascidos para a água, onde estarão mais seguros. As fêmeas também podem proteger ativamente os filhotes de predadores e outros perigos durante os primeiros dias de vida. Elas podem se posicionar perto dos filhotes enquanto estão na água e alertá-los sobre a presença de ameaças. Os filhotes de jacaré são altamente vulneráveis nos estágios iniciais de suas vidas e dependem dos cuidados maternos para sobreviver. A presença da mãe oferece proteção contra predadores e orientação para encontrar alimentos e abrigo. Os filhotes de jacaré começam a se aventurar na água e a aprender a caçar por conta própria à medida que crescem. No entanto, as fêmeas podem continuar a fornecer alguma forma de proteção e orientação até que os filhotes estejam mais independentes. Em resumo, a incubação de ovos e os cuidados parentais desempenham um papel vital na reprodução e sobrevivência dos jacarés. Esses comportamentos maternos ajudam a garantir que os filhotes tenham a melhor chance possível de sobreviver e prosperarem em seus habitats naturais, contribuindo para a saúde e a continuidade das populações de jacarés. Origem e evolução do jacaré. A evolução do jacaré fascinante remonta a milhões de anos atrás, quando os primeiros crocodilianos começaram a aparecer na Terra. Os jacarés são membros da ordem Crocodilia, que inclui crocodilos, aligatores e gaviais. Sua história evolutiva está intrinsecamente ligada ao surgimento e desenvolvimento dos crocodilianos ao longo do tempo geológico. 1. Origem dos crocodilianos.
Os crocodilianos surgiram durante o período Jurássico, há aproximadamente 200 milhões de anos, e têm uma história evolutiva antiga e diversificada. Os primeiros ancestrais dos crocodilianos eram pequenos répteis terrestres que compartilhavam um ancestral comum com os dinossauros. 2. Diversificação dos crocodilianos. Ao longo do tempo, os crocodilianos se diversificaram em uma variedade de formas e tamanhos para ocupar uma ampla gama de habitats aquáticos e terrestres ao redor do mundo. Os ancestrais dos jacarés provavelmente se separaram de outros grupos de crocodilianos durante o Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos, e começaram a desenvolver características distintivas que os diferenciavam de outros membros da ordem. 3. Evolução dos jacarés. O jacaré pertence à família Alligatoridae, que também inclui os alligatores. Acredita-se que os ancestrais dos jacarés tenham evoluído na América do Norte durante o Eoceno, há aproximadamente 55 milhões de anos. Ao longo do tempo, os jacarés se adaptaram aos diferentes ambientes aquáticos disponíveis, desenvolvendo características anatômicas e comportamentais que os tornavam especializados para a vida semiaquática. 4. Características adaptativas. Os jacarés evoluíram uma série de adaptações que os tornam altamente adequados para viver em ambientes aquáticos, incluindo corpos hidrodinâmicos, membros adaptados para nadar, olhos e narinas posicionados no topo da cabeça para uma visão e respiração eficazes enquanto estão parcialmente submersos, e mandíbulas poderosas e dentes especializados para capturar presas aquáticas. 5. Conservação. Apesar de sua longa história evolutiva, os jacarés enfrentam ameaças significativas à sua sobrevivência atualmente, incluindo perda de habitat, poluição, caça ilegal e conflitos com seres humanos. Muitas espécies de jacarés estão listadas como ameaçadas ou em perigo de extinção devido a essas pressões. A evolução do jacaré é um exemplo notável de como os organismos se adaptam e se especializam ao longo do tempo para ocupar diferentes nichos ecológicos. Sua história evolutiva complexa e diversificada destaca sua importância como componente-chave dos ecossistemas aquáticos em que habitam e destaca a necessidade de proteção e conservação dessas espécies emblemáticas. Mitos e lendas culturais envolvendo jacarés. Os jacarés têm sido parte integrante das culturas e mitologias de várias sociedades ao redor do mundo, especialmente nas regiões onde esses répteis são encontrados naturalmente. Ao longo da história, os jacarés têm sido retratados em mitos, lendas e folclores de várias maneiras, muitas vezes refletindo as percepções e relações das pessoas com esses animais. Em algumas culturas indígenas das Américas, os jacarés são associados a deuses, espíritos ou entidades sobrenaturais. Eles podem ser vistos como guardiões dos rios, protetores da natureza ou símbolos de poder e força. Em algumas histórias folclóricas, os jacarés são retratados como seres capazes de se transformar em humanos ou vice-versa. Essas histórias muitas vezes têm uma mensagem moral ou simbólica sobre a natureza da humanidade e suas relações com o mundo natural. Em algumas culturas africanas, os jacarés são retratados como criaturas míticas com poderes sobrenaturais. Eles podem ser vistos como guardiões de tesouros escondidos, espíritos da água ou criaturas mágicas com habilidades especiais. Em muitas culturas, os jacarés são vistos como símbolos ambivalentes de proteção e perigo. Por um lado, eles podem ser vistos como protetores dos ecossistemas aquáticos e guardiões da vida selvagem. Por outro lado, eles também são vistos como criaturas perigosas que representam ameaças à segurança humana. Muitas histórias folclóricas e lendas envolvendo jacarés giram em torno de aventuras de caça, onde os protagonistas enfrentam desafios para capturar ou escapar desses formidáveis predadores. Essas histórias muitas vezes refletem a relação complexa entre os seres humanos e os animais selvagens em seus habitats naturais. Esses são apenas alguns exemplos de como os jacarés têm sido representados em mitos, lendas e folclores ao longo da história. Suas presenças poderosas e intrigantes nos ecossistemas aquáticos inspiraram uma variedade de narrativas culturais que refletem as complexas relações entre os seres humanos e o mundo natural. Conflitos entre jacarés e atividades humanas. Os conflitos entre jacarés e atividades humanas são uma realidade em muitas regiões onde esses répteis coexistem com populações humanas. Esses conflitos podem surgir devido à perda de habitat, destruição de ecossistemas aquáticos, mudanças climáticas, pesca predatória e interações diretas entre humanos e jacarés. À medida que as áreas naturais são convertidas para o desenvolvimento humano, os jacarés podem perder seus habitats naturais. Isso pode levar os jacarés a procurarem áreas habitadas por humanos em busca de território adequado. Esses jacarés urbanos podem entrar em conflito com pessoas e animais domésticos.
Embora os ataques de jacarés a seres humanos sejam relativamente raros, eles podem ocorrer em áreas onde há interações frequentes entre humanos e jacarés. Em algumas situações, os jacarés podem se sentir ameaçados ou territoriais e atacar pessoas que se aproximam demais de corpos d'água. Em algumas regiões, os jacarés podem causar prejuízos à agricultura e à piscicultura. Eles podem se alimentar de peixes de cultivo, danificar infraestruturas de irrigação ou predação de animais de criação, o que pode afetar economicamente os agricultores locais. Em áreas onde os jacarés estão presentes, eles podem exercer pressão sobre as populações de presas locais, o que pode afetar a biodiversidade e a estrutura dos ecossistemas aquáticos. Isso pode levar a mudanças na abundância e na distribuição de outras espécies de animais e plantas. Em algumas situações, os esforços de conservação dos jacarés podem entrar em conflito com as necessidades e interesses das comunidades locais. Restrições à pesca, caça e desenvolvimento podem ser mal recebidas por pessoas que dependem dos recursos naturais para a subsistência. Diante desses desafios, é importante implementar estratégias de manejo e conservação que ajudem a reduzir os conflitos entre jacarés e atividades humanas. Isso pode incluir a educação pública sobre segurança em áreas com presença de jacarés, o estabelecimento de medidas de precaução para evitar encontros perigosos e o desenvolvimento de políticas de conservação que considerem as necessidades das populações humanas e das espécies de jacarés. O manejo adequado desses conflitos é essencial para garantir a coexistência sustentável entre humanos e jacarés em seus habitats naturais. Conservação e manejo de populações de jacarés. A conservação e o manejo de populações de jacarés são essenciais para garantir a sobrevivência desses répteis e a manutenção dos ecossistemas aquáticos em que habitam. Devido aos desafios enfrentados pelas populações de jacarés, como perda de habitat, conflitos com atividades humanas e comércio ilegal de peles, é necessário implementar estratégias eficazes de conservação e manejo. O monitoramento contínuo das populações de jacarés é fundamental para avaliar seu status e tendências de longo prazo. Isso pode envolver a realização de pesquisas de campo, uso de tecnologia de monitoramento remoto, como câmeras TRAP, coleta de dados de avistamentos e colaboração com comunidades locais. A conservação de habitats aquáticos é fundamental para garantir a sobrevivência dos jacarés. Isso pode incluir a criação de áreas protegidas, parques naturais e reservas onde os jacarés e outros animais selvagens possam viver e reproduzir-se livremente, sem ameaças humanas. Estratégias para minimizar os conflitos entre jacarés e atividades humanas são importantes para promover a coexistência pacífica. Isso pode incluir a implementação de medidas de segurança em áreas onde há interações frequentes, como educação pública sobre comportamento seguro, remoção de jacarés problemáticos e proteção de áreas críticas para a reprodução. A regulamentação da caça e pesca de jacarés é necessária para evitar a sobreexploração das populações e garantir práticas sustentáveis. Isso pode envolver a implementação de cotas de caça, restrições sazonais, licenciamento de pescadores e fiscalização para combater a pesca ilegal. Programas de reprodução em cativeiro podem ser utilizados para aumentar as populações de jacarés em áreas onde foram severamente reduzidas. Além disso, a reintrodução de jacarés em áreas onde foram extirpados pode ser uma estratégia eficaz para restaurar ecossistemas aquáticos e promover a recuperação de populações locais. A pesquisa científica é essencial para aumentar o conhecimento sobre a ecologia e o comportamento dos jacarés, bem como para desenvolver estratégias eficazes de conservação e manejo. Além disso, a educação pública sobre a importância dos jacarés e os desafios enfrentados por esses animais pode ajudar a promover a conscientização e a mudança de comportamento. Em resumo, a conservação e o manejo de populações de jacarés exigem uma abordagem integrada e colaborativa que envolva governos, organizações de conservação, cientistas, comunidades locais e o público em geral. Ao implementar medidas eficazes de conservação e manejo, podemos garantir que os jacarés continuem a desempenhar seu papel vital nos ecossistemas aquáticos e a coexistir de forma harmoniosa com as comunidades humanas. Curiosidades sobre a fisiologia e comportamento dos jacarés. Os jacarés são fascinantes em muitos aspectos, tanto em termos de fisiologia quanto de comportamento. Os jacarés são ectotérmicos, o que significa que dependem do ambiente externo para regular sua temperatura corporal. No entanto, eles também podem controlar sua temperatura corporal por meio de comportamentos, como tomar sol ou entrar na água para esfriar. Os jacarés são capazes de permanecer submersos por longos períodos de tempo devido à sua habilidade de respirar através de suas narinas enquanto estão parcialmente submersos. Eles possuem uma válvula especial na garganta que fecha quando submergem, permitindo que respirem enquanto mantêm o corpo submerso.
Os jacarés são conhecidos por serem animais longevos, com algumas espécies podendo viver até 50 anos ou mais em condições ideais de habitat e ausência de ameaças significativas. Os jacarés são capazes de produzir uma variedade de vocalizações, incluindo grunhidos, rosnados e estalos. Essas vocalizações são usadas para comunicação intraespecífica, como atrair parceiros durante a época de acasalamento ou estabelecer domínio territorial. As fêmeas de jacaré exibem um comportamento de cuidado parental notável, protegendo os ninhos e os filhotes recém-nascidos. Elas podem carregar os filhotes na boca para transportá-los para a água e protegê-los de predadores. Os jacarés têm uma das mordidas mais poderosas do reino animal, com uma força de mordida que pode exceder 2.000 libras por polegada quadrada. Isso lhes permite capturar e subjugar presas de grande porte com facilidade. Os jacarés são conhecidos por engolir pedras, cascas e outros objetos inanimados, conhecidos como gastrolitos, que ajudam a triturar e moer alimentos em seus estômagos, auxiliando na digestão. Em climas mais frios, os jacarés podem entrar em um estado de hibernação parcial, conhecido como estivação, durante os meses mais frios. Durante esse período, eles se tornam menos ativos e podem passar mais tempo no fundo de corpos d'água mais profundos. Essas curiosidades destacam algumas das características únicas da fisiologia e do comportamento dos jacarés, tornando os animais verdadeiramente notáveis e adaptáveis aos seus habitats aquáticos. Contribuições dos jacarés para a medicina e a ciência. Os jacarés têm contribuído significativamente para a medicina e a ciência de diversas maneiras, fornecendo insights valiosos e materiais úteis para várias áreas de pesquisa. O jacaré tem um sistema imunológico robusto que lhes permite resistir a uma variedade de patógenos. Como resultado, eles têm sido estudados em pesquisas biomédicas para entender melhor os mecanismos de defesa do corpo contra doenças. Além disso, seus anticorpos têm sido explorados para o desenvolvimento de novos tratamentos e terapias médicas, como no combate a infecções bacterianas e virais em humanos. Os jacarés têm uma notável capacidade de regeneração de tecidos, especialmente em relação aos seus dentes. Estudos sobre a regeneração dentária em jacarés podem oferecer insights valiosos para a medicina regenerativa humana, incluindo o desenvolvimento de novas abordagens para o tratamento de lesões dentárias e regeneração de tecidos. O comportamento dos jacarés tem sido objeto de estudo em ecologia comportamental e ciência animal. As pesquisas sobre a ecologia e o comportamento dos jacarés fornecem informações importantes sobre a dinâmica das populações de animais selvagens, interações predador-presa e adaptações ao ambiente aquático. Substâncias bioativas encontradas no sangue, tecidos e peles dos jacarés têm sido exploradas para possíveis aplicações medicinais e farmacêuticas. Devido à sua longa história evolutiva e semelhanças fisiológicas com outros vertebrados, os jacarés são usados como modelos de pesquisa em estudos sobre evolução, fisiologia, comportamento, genética e desenvolvimento. Eles fornecem uma oportunidade única para entender melhor os princípios fundamentais da biologia e os mecanismos subjacentes a várias doenças e condições médicas. Essas são apenas algumas das maneiras pelas quais os jacarés têm contribuído para a medicina e a ciência. Sua importância como organismos de pesquisa continua a ser reconhecida e explorada em uma variedade de campos, oferecendo perspectivas valiosas e benefícios potenciais para a saúde humana e o conhecimento científico. Conclusão e considerações finais. Ao longo deste vídeo, exploramos uma variedade de aspectos fascinantes sobre os jacarés, desde sua evolução e fisiologia até seu comportamento e interações com os seres humanos. Os jacarés pertencem à ordem Crocodilia e têm uma longa história evolutiva que remonta a milhões de anos. Eles são membros da família Alligatoridae e estão intimamente relacionados aos crocodilos e alligatores. Os jacarés são encontrados em uma variedade de habitats aquáticos, incluindo rios, lagos, pântanos e estuários, em várias partes do mundo, como América do Sul, América Central, América do Norte, África e Ásia. Os jacarés têm corpos alongados, cabeças largas e chatas, mandíbulas poderosas e dentes afiados. Sua pele é coberta por escamas grossas e ásperas, e eles têm olhos e narinas posicionados no topo da cabeça para facilitar a observação e respiração enquanto estão parcialmente submersos. Os jacarés são adaptados para a vida aquática com corpos hidrodinâmicos, membranas nictitantes nos olhos, patas palmadas e caudas musculosas. Eles também têm uma válvula na garganta que lhes permite respirar enquanto estão submersos. Os jacarés são mais ativos durante a noite e o amanhecer, passando grande parte do dia descansando ou tomando sol para regular sua temperatura corporal. Os jacarés são solitários na maior parte do tempo,
mas podem se reunir em grupos sociais durante a época de acasalamento ou em locais onde os recursos são abundantes. Os jacarés desempenham um papel crucial nos ecossistemas aquáticos como predadores de topo, ajudando a regular as populações de presas e manter a saúde dos ecossistemas. Os jacarés são carnívoros e se alimentam de uma variedade de presas, incluindo peixes, anfíbios, aves, mamíferos e répteis. Os jacarés usam uma combinação de emboscada aquática, caça noturna, cauda como isca e corrida terrestre para capturar suas presas. Os jacarés atingem a maturidade sexual entre 4 e 10 anos de idade, dependendo da espécie, e acasalam geralmente durante a estação seca ou no final da estação chuvosa. As fêmeas de jacaré cuidam dos ovos durante a incubação e protegem os filhotes recém-nascidos, fornecendo-lhes orientação e proteção nos primeiros estágios de suas vidas. Os jacarés podem entrar em conflito com atividades humanas, como urbanização, agricultura, pesca e caça, resultando em ataques a seres humanos, prejuízos econômicos e perda de habitat. Estratégias de conservação e manejo são essenciais para proteger as populações de jacarés e garantir sua coexistência sustentável com as comunidades humanas. Os jacarés têm contribuído para a pesquisa biomédica, regeneração de tecidos, produtos naturais, modelos de pesquisa e muito mais, oferecendo insights valiosos e benefícios potenciais para a medicina e a ciência. Esses pontos destacam a incrível diversidade e importância dos jacarés em nossos ecossistemas e sociedades, bem como as muitas maneiras pelas quais eles continuam a influenciar e beneficiar o mundo ao nosso redor. Importância da conservação dos habitats dos jacarés. A conservação dos habitats dos jacarés é de vital importância não apenas para a sobrevivência desses répteis emblemáticos, mas também para a saúde dos ecossistemas aquáticos em que habitam e para o bem-estar das comunidades humanas que dependem desses recursos naturais. O jacaré desempenha um papel fundamental na manutenção da biodiversidade dos ecossistemas aquáticos como predadores de topo. Eles ajudam a regular as populações de presas, controlando o número de animais herbívoros e mantendo o equilíbrio ecológico. Os jacarés são parte integrante dos ciclos de nutrientes dos ecossistemas aquáticos. Suas fezes fornecem nutrientes essenciais para o crescimento de algas e plantas aquáticas, que por sua vez sustentam a vida de uma variedade de organismos aquáticos. Os jacarés atuam como um filtro natural, removendo animais doentes, fracos ou excessivos das populações de presas. Isso ajuda a manter a saúde das populações de peixes e outras espécies de animais aquáticos. Os jacarés são uma atração turística importante em muitas áreas, gerando receita econômica por meio do turismo de observação da vida selvagem e ecoturismo. A conservação de seus habitats naturais ajuda a manter essas atividades econômicas sustentáveis. Ecossistemas saudáveis de jacarés desempenham um papel na prevenção da erosão costeira e na proteção de áreas vulneráveis contra tempestades e inundações. Suas populações ajudam a estabilizar as margens dos rios e lagos, reduzindo o impacto das ondas e das correntes. Os habitats dos jacarés fornecem uma variedade de serviços ecossistêmicos, incluindo regulação do ciclo hidrológico, purificação da água, armazenamento de carbono e suporte à pesca artesanal e comercial. Portanto, a conservação dos habitats dos jacarés não apenas protege esses répteis icônicos, mas também promove a saúde e a resiliência dos ecossistemas aquáticos em que vivem, proporcionando uma série de benefícios ambientais, sociais e econômicos para as comunidades humanas e para o planeta como um todo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.